E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências, e essa aula é voltada para alunos do sexto ano. Então, olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se sentindo bem? Estão se sentindo felizes ou estão tristes? Quero saber, hein? Então, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Como que vocês estão se sentindo hoje? Estão animados para a aula de ciências? Ou estão achando a aula de ciências chata? Vou querer saber. Bom, gente, mas vamos dar continuidade, né? Nós vamos continuar o nosso assunto e na aula passada nós falamos sobre as células, não é isso? Nós falamos quem descobriu as células. Então, você que não viu a aula anterior, volta lá no meu vídeo anterior, tá bom? E vê ele depois que você volta para esse aqui, senão você vai ficar perdido. Mas, para aquelas pessoas que já assistiram, vamos dar continuidade, tá bem, pessoal? E como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre células. Vamos continuar falando sobre células. E hoje nós vamos ver o que é uma célula. O que as células representam? Quais são as estruturas das células? O que compõe uma célula? Então, nós vamos ver tudo isso, beleza? Então, vamos continuar falando de células, não é isso? Bom, pessoal, e a primeira coisa que nós vamos ver é sobre a estrutura das células, tá bem? O que tem uma célula, o que forma uma célula. E a primeira dessas estruturas que vocês têm que saber é a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa parte que delimita a célula, tá bem? Então, essa parte externa que a setinha tá mostrando, tá apontando, tá? Essa parte que é mais amarelinho claro. Então, essa é a membrana plasmática. Imaginem uma bola. Quero que vocês imaginem uma bola. Em uma bola, eu não tenho uma parte que circunda aqui a bola? Então, essa parte que circunda a célula é a membrana plasmática, tá bem? E a membrana plasmática ela tem algumas funções básicas, como, por exemplo, circunda e delimita a célula, tá? Delimitar é separar, tá bem? Separa a célula, beleza? Perfeito, pessoal. Então, a membrana plasmática tem essa primeira função. A segunda função é separar o meio interno de dentro da célula do meio externo. Imagina que bagunça seria se não tivesse algo circundando a célula. Nós somos constituídos de células, né? Imagine se não tivesse a membrana plasmática na nossa célula. Nós seríamos uma meleca, uma geleia, né? Porque a membrana plasmática delimita, faz com que a célula seja assim, tá? E aí outra célula pode vir aqui por cima e outra. Na próxima aula nós vamos falar sobre tecidos. Vocês vão entender melhor a organização das células. Mas de antemão eu já vou adiantando para vocês essa informação que as células elas podem se juntar, tá? Elas podem se juntar e aí vão formando lá aquele organismo que somos nós, tá bem? Então imagina, se não tivesse membrana plasmática que delimita o meio interno do externo, seria uma bagunça tudo misturado, seria uma gelatina. Então, nós seríamos uma meleca, uma gelatina, né? Não teríamos forma e etc e tal. Então, a segunda função da célula é separar o conteúdo do meio interno do externo, beleza? Perfeito. E a terceira função que eu quero que vocês entendam é controla as substâncias que entram e saem da célula. Então, a membrana plasmática, ela seleciona, tá? Eu digo que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela é tipo uma porta, tá bom? Na membrana plasmática tem as estruturas que literalmente parecem portas. E aí chega uma molécula de água para entrar na célula, porque a água, ela tá compondo 70% dos organismos, não é isso? E aí, a água é importante em várias reações que acontecem na célula. E a água chega lá na célula, ela tem que, para ela chegar dentro da célula, ela tem que passar pela membrana plasmática. E aí, imaginem, se a membrana plasmática não quero água. E aí ela permite ou não a entrada de água, tá? Ela seleciona aquilo que ela realmente quer daquilo que ela não quer. Então, é ela que fala isso. Ela que fala se quer água ou se não quer, e se tá bom ou se não tá, e é assim, beleza? Então, perfeito, pessoal. Essas são as três funções básicas que eu quero que vocês entendam da membrana plasmática, desculpa. Então, agora eu quero que vocês pausem esse vídeo agora
e escrevam ou tirem um print, eu não sei, mas vocês têm que saber dessas 3 funções da célula e da membrana plasmática. Então, vocês vão pausar o vídeo agora e anotar direitinho no caderno, tá bom? Então, pausando o vídeo. Então, voltamos. Perfeito, falamos das 3 funções da membrana plasmática, né? Delimita a célula, permite o que entra e o que sai e separa o meio interno do externo. Perfeito. Se você souber disso, matou membrana plasmática, beleza? Já tá sabendo de tudo de membrana plasmática. Perfeito. Então, vamos passar para a nossa próxima estrutura. E a nossa próxima estrutura da célula é o citoplasma, tá bem? O citoplasma, ele é essa parte que está mostrada em amarelo mais escuro, tá vendo? A setinha tá na parte mais amarela escuro. E vocês podem ver que essa parte amarela escuro tá em toda a célula, tá? Então, essa parte amarela escuro eu chamo de citoplasma. E o citoplasma, gente, ele tem uma consistência meio gelatinosa, tá? Porque lá nele tem água misturada com outras substâncias, então por isso que ele é meio gelatinoso. Sabe gelatina? Você pega na gelatina, né, meio assim, grudento? Então, já sei, melhor ainda, um exemplo, gel de cabelo. Gel de cabelo você pega no gel, ele não é gelatinoso, tem aquela consistência, então o citoplasma tem essa consistência gelatinosa, tá bem? Então, o citoplasma da célula tem essa consistência gelatinosa porque as organelas celulares, todas essas estruturas que vocês estão vendo, deixa eu marcar para vocês aqui. Pegar meu pincel e marcar. Ó, isso é uma estrutura, isso aqui também, essa estrutura, essa. Tudo aqui, todas essas estruturas são chamadas de organelas celulares, tá bem? Então, essas organelas celulares, elas estão imersas, elas estão dentro. Imaginem eu pegar, sei lá, uma organela e mergulhar no gel de cabelo. Então, é mais ou menos essa função do citoplasma. Ele permite com que essas organelas fiquem imersas nele, beleza? Então, essa é a função básica do citoplasma, tá bem? Além disso, pessoal, o citoplasma ele permite o transporte de várias substâncias dentro da célula, tá? Então, existem diversas substâncias, como eu falei, dei o exemplo até da membrana plasmática lá, da água, que a membrana plasmática fala se que é água ou não. Então, a água passa pelo meio do citoplasma. Além disso, outras moléculas de nutrientes que vão chegar na célula passam lá, são transportadas pelo citoplasma. Então, ele tem uma função importantíssima no transporte de substâncias. Um exemplo bem comum, a nossa saliva, sabe? Saliva aqui da nossa boca, é uma substância que é produzida em células aqui, ó, da nossa mucosa bucal, que estão aqui localizadas nessa região da nossa cavidade bucal, tá? Existem células aqui nessa região da nossa boca e são as células que produzem a saliva. Meu Deus, que louco, né? Olha só uma informação nova que eu tenho quase certeza que vocês não sabiam disso. Então, anteninhas ligadas para captar essa informação, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a saliva é produzida dentro das células, tá? E aí, para ela chegar até nossa boca, elas precisam ser transportadas pelo citoplasma. Então, elas passam lá, pelo citoplasma, chegam, saem pela membrana plasmática, tá? A membrana plasmática permite ou não que elas saiam, tá bem? E aí, chegam aqui na nossa boca para umidificar nossa boca, tá? Umidificar os alimentos que a gente ingere e outras funções, não é isso? Então, só dei um exemplo para vocês de uma substância, tá? Que é transportado pelo citoplasma. Então, o citoplasma também tem essa outra função. Agora, eu quero que vocês novamente pausem esse vídeo, ou tirem um print da tela, ou então copia no caderno de vocês, tá? Essas informações, essas características do citoplasma, tá bem? Então, tirando o print. Tiraram o print? Então, beleza. Então, vamos passar para a nossa próxima estrutura. E a próxima estrutura da célula é o núcleo, tá, gente? O núcleo, ele tá presente em células do tipo que a gente chama de células eucariontes, tá bem? Esse conceito de célula eucarionte, procarionte, vocês não precisam entender dele agora, tá bem? Mas vocês precisam entender sobre núcleo, tá? E o núcleo, essa é a estrutura central das células, estão vendo
parte que é esférica em azul, essa bolinha, e tem uma bolinha amarela no meio, isso é o núcleo, tá bem? Então, o núcleo da célula está localizado praticamente no meio da célula e ele é super importante para as células, tá, pessoal? Porque é no núcleo que vai estar localizado o material genético das células. E o que é esse material genético, professora? DNA. Quem nunca ouviu falar de DNA, né? Todo mundo já ouviu falar de DNA, não é possível. Alguma vez na vida, ou seja, lá no ratinho, no teste de paternidade, ou sei lá o que, vocês já devem ter ouvido falar sobre DNA. Então, o DNA nada mais é que um material genético. E o DNA está localizado no núcleo das células, tá bem? E o material genético, ele é responsável pelas características hereditárias, tá bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. No olho existem células, tá? Então, imagina que o pai passou para o filho a informação genética, o DNA, que o olho dele vai ser azul. Essa informação vai estar dentro do núcleo, tá? E aí vai ser expresso, ó, na cor do olho da pessoa. Olha só que doido. O meu olho, ele é preto, né? Meu olho é preto. Então, os meus pais passaram essa informação para as minhas células, né? Pelas características hereditárias do DNA. E aí tá lá no núcleo das minhas células que o meu olho, ó, é preto. Assim como os de vocês também, por exemplo, quem tem o olho mais claro. O pai ou a mãe passou essa informação, tá bem? E aí lá no núcleo dessa célula tem essa informação dizendo que seu olho vai ser castanho, ou preto, ou verde, ou azul, a cor do cabelo, tá bem? A cor da pele. Tudo isso são características hereditárias que estão no DNA e o DNA está localizado no núcleo das células. Professora, então quer dizer que todas as células do meu corpo têm núcleo? Exatamente, todas as células do seu corpo têm núcleo, tá bem? Desde as células que são mais insignificantes possíveis até as células muito importantes também têm núcleo, tá certo? Então, o núcleo é uma característica bem marcante aí da estrutura de uma célula, compõe a estrutura de uma célula. Então, agora, adivinha o que eu vou falar para vocês fazerem? Pausar esse vídeo, tirar um print da tela ou então anotar no caderno as características, tá bem? Do núcleo, tá? O que o núcleo é responsável. Então, tirando o print. Perfeito. Tiraram o print? Beleza, então vamos passar para a nossa próxima estrutura. E a nossa próxima estrutura são as organelas citoplasmáticas. Lembram que quando eu falei lá de citoplasma, eu falei que tinham estruturas que nada mais são que essas estruturazinhas aí, tá? Que estão localizadas. Cada uma delas tem um nome, tá bem? Só que vocês são alunos de sexto ano, não precisa a gente aprofundar nisso. Agora, quando vocês chegarem lá no próximo ano, no sétimo ano, nós vamos falar a fundo de cada uma dessas estruturas, tá bem? Então, mas enquanto a gente não chega no sétimo ano, vamos só entender aí o que são essas organelas citoplasmáticas, beleza? Então, gente, essas organelas, elas têm uma função específica. Sabe uma fábrica? Numa fábrica não tem a parte que produz o produto, aquela outra parte que embala o produto, empacota, manda para exportar, tá? Manda lá pro delivery. Cada uma compartimento de uma indústria não tem essa função, não tem uma função específica, pois assim acontece na célula, tá bem? Tem uma função que manda, que é o chefão, que é o núcleo é o chefão, tá? Ele que fala o que tem que fazer, ele que não fala e tal, não sei o que, tá bem? Então, ele tem a informação. E aí as outras organelas que compõem a célula, elas vão trabalhar de acordo com a informação que tem lá no núcleo. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo da cor do olho. O núcleo tem a informação que a cor do olho da pessoa vai ser preto, né? O núcleo que tem essa informação. Aí ele manda essa informação para as organelas lá das células do nosso olho. E aí ele fala assim, ele manda lá uma mensagem, ó, organelas, o olho da professora Débora vai ser preto. Aí elas, o núcleo falou que o olho da professora Débora vai ser preto. E elas vão lá, produzem aquela informação e, ó, informação é expressada aqui na cor dos olhos, beleza? Assim como na cor da pele, tudo que vocês imaginar, tá? Na cor do cabelo,
na cor de qualquer coisa do seu corpo, no formato do seu rosto e etc e tal, tá bem? Então, o núcleo tem essa informação e as organelas produzem essa informação. E cada uma dessas organelas é responsável por uma função específica, tá bem? Então, a primeira função delas é manter a célula viva, porque se uma dessas organelas não está funcionando, a célula inteira vai ser prejudicada e vai morrer, tá certo? Então, cada uma delas tem uma função e aí elas se mantêm lá para manter a célula viva, tá? Porque se elas não estiverem funcionando, a célula morre, tá certo? Outra função é o transporte de substâncias, tá? Por exemplo, de novo, a saliva. A saliva, ela é produzida em uma organela muito especial, chamada de complexo de Golgi. Ela é empacotada lá e tal, sabe? Eu vou marcar o complexo de Golgi aqui pra vocês. Ó, o complexo de Golgi é essa parte que eu vou circular aqui. Tá vendo? Não parecem uns saquinhos empilhados? É o complexo de Golgi, tá? Então, lá no complexo de Golgi, ele que manda a saliva para fora, tá? Transporta a saliva. Então, ele é produzido aqui na nossa cavidade bucal e é mandado aqui para nossa boca, tá bem? Então, é o complexo de Golgi que faz isso, tá certo? Então, a função dele é isso. Então, a informação lá no núcleo falando que na célula da boca tem que ter saliva. E aí, essa informação é passada para cada uma dessas organelas e elas vão lá, trabalham para produzir a saliva, mandada para o complexo de Golgi faz a saliva, tá certo? Como eu falei para vocês, eu não quero que vocês decorem ou aprendam o nome de cada uma dessas organelas, tá? Eu dei um exemplo de complexo de Golgi porque eu quero que vocês já vão se familiarizando aí com esses nomes e tal, mas não precisa se preocupar, tá? Com esses nomes difíceis, tá bom? Só foi um exemplo, certo? Beleza, então vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Perfeito, gente. Uma outra função das células é a destruição de produtos que são tóxicos, tá bem? Então, as células também têm essa função, porque às vezes a gente ingere alguma substância que é tóxica e a gente nem percebe que é tóxica, tá? E aí, só que ela é tóxica, tá? É estranha pro corpo. E aí, o que o corpo faz? Ele destrói aquilo para não prejudicar as células, não matar lá uma organela e acabar afetando a célula toda. Então, existem organelas que são especializadas em destruir os produtos tóxicos, tá bem? Dá um exemplo prático para vocês. Por exemplo, remédio que a gente ingere. Remédio é uma substância química, tá? Que é tóxico para o corpo, tá bem? Apesar de nos fazer bem, por exemplo, quando a gente tá com dor de cabeça, não é certo se automedicar, tá, pessoal? Então, mas, vai lá, sei lá, você tá doente e o médico passa um remédio. E aí você toma aquele remédio para dor de cabeça. Aquele remédio passa a dor da sua cabeça, mas ele é tóxico para o seu organismo, tá? Então, o que as células fazem? Elas destroem aquela substância tóxica, tá bem? Outro exemplo, o álcool, tá? As pessoas ingerem álcool, bebidas alcoólicas. Nas bebidas alcoólicas, elas também são tóxicas para o nosso corpo. E aí, elas são destruídas, o álcool ele é destruído dentro das células, tá? Por organelas citoplasmáticas, beleza? Principalmente presentes lá no fígado, tá? Então, as organelas citoplasmáticas têm essas funções, tá bem? Manter a célula viva, transportar substâncias e destruir produtos tóxicos. Então, agora adivinha o que eu vou falar para vocês? Pausar o vídeo ou tirar um print da tela, tá bem? Para copiar direitinho aí o que as organelas citoplasmáticas fazem, qual que é a função delas, tá bem? Então, é isso, gente. Então, print. Perfeito, gente. Porém, lá na nossa aula introdutória às células, nós falamos que existem dois tipos de células também. As células animais e as células vegetais. Lembram disso? E aí eu falei que para vocês que a célula vegetal é um pouco diferente, tá? Aí vocês podem se perguntar, professora, a planta tem célula? Tem, as plantinhas também têm células, tá bem? Até dei um exemplo para vocês que se eu pegasse uma folha de uma planta, colocasse no microscópio e observasse, eu iria ver que as plantas são compostas de células, tá? Por exemplo, aquele carinha lá que descobriu a primeira vez a célula, Robert Hooke, ele pegou uma célula vegetal, ele descobriu as células a partir de uma célula vegetal, tá? Que a cortiça, aquela rolhazinha do vinho, ela é produzida
a partir de um tecido vegetal morto. Então, é mais ou menos um aglomerado de madeira morta que eles fazem a rolha. E aí ele observou a célula pela primeira vez, uma célula vegetal. Olha só que interessante, tá bem? Então, as plantas também têm células, tá bem? E as plantas, elas vão ter estruturas que são exclusivas, só tem nelas, tá? Não tem nas células animais, só tem nas células vegetais. Então, são exclusivas as células vegetais. Como, por exemplo, a parede celular das plantas, tá? Essa estrutura que tá mostrando nessa setinha laranja. Todo mundo tá conseguindo ver, né? Essa setinha laranja. E aí, essa estrutura, ela tá delimitando ainda mais a célula, né? Isso? Então, ela é um pouco mais grossinha que a membrana plasmática, né? A membrana plasmática é mais fininha. E a parede celular vai ser mais grossa. Isso porque a parede celular tá lá para proteger a célula vegetal, tá? Ela literalmente protege, é um forte, é como se fosse um muro aqui em volta da célula vegetal. Então, ela tem essa função de proteção, tá bem? Porque é muito mais fácil as células vegetais romperem por causa da segunda estrutura exclusiva das células vegetais que eu vou falar para vocês, que são os vacúolos, tá? O vacúolo é essa setinha aí que tá mostrando em azul, tá? Essa estrutura bem azul grande. Então, as células vegetais, elas têm uma capacidade de absorver água muito mais, tá? Que as células animais. Então, elas têm uma estrutura que vai estocar toda a água que elas conseguirem absorver. Isso porque as plantas fazem fotossíntese e a história toda, né? E aí elas estocam toda a água que elas conseguirem para fazer as reações lá que elas fazem dentro das células dela. E aí acaba que a célula vegetal, ela vai enchendo, tá? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. É como se fosse um balão que vai inflando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se não tivesse a parede celular que protege, tá? Ela ia encher tanto, encher assim na dimensão que ia explodir tudo, tá? Então, é por isso que existe a parede celular, tá? Pra proteger lá a célula, pra ela não explodir, pra também outros parasitas não entrarem lá na célula vegetal, hein? Então, a parede celular tem essa função de proteção, tá bom? Das células vegetais. O vacúolo, eu já falei para vocês, né? Que ele estoca água lá nas células vegetais. E a outra estrutura que é exclusiva delas, das células vegetais. E temos uma terceira estrutura exclusiva das células vegetais, que são os cloroplastos. Tá bem? Os cloroplastos quase não dá para ver nessa imagem, mas essa setinha em roxo, tá? Lilás, está apontando aí para um cloroplasto. Essa estrutura é verde, que está do lado do vacúolo. Isso é um cloroplasto. E o cloroplasto tem a função de fazer a fotossíntese. A fotossíntese só acontece porque tem o cloroplasto, tá? E aí vocês já se perguntaram por que as folhas são verdes? Por que não pode ser de outra cor? Por que não pode ser, sei lá, rosa? Porque o cloroplasto tem um pigmento chamado de clorofila. E a clorofila é verde. Olha, que interessante. Mais uma informação que vocês não sabiam e estão sabendo hoje, aprendendo aqui na aula de ciências. Olha só que massa. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a clorofila, ela é verde, tá? E aí, é por isso que as plantas são verdes. A maioria das plantas, né, com algumas exceções, porque também tem outros pigmentos, mas a maior parte dos pigmentos e os pigmentos responsáveis pela fotossíntese é a clorofila. Então, a clorofila está localizada dentro do cloroplasto. E o cloroplasto só tem célula vegetal, tá bem? Perfeito, gente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre estruturas das células, tá? Nós vimos sobre a estrutura geral das células, vimos de que a célula é composta, tá? E vimos aí as exclusividades das células vegetais, tá bem? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho. Se você não aprendeu, volta lá pro início do vídeo, rever novamente, tá bem? Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá bem? Então, até a próxima aula e um beijinho com um tchauzinho de célula que eu coloquei para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.